Historizando. Hoje, mais um vídeo sobre o período republicano, agora explicando para vocês os movimentos sociais que acontecem na Primeira República, também conhecidas como revoltas do período republicano. A gente começa com as revoltas que aconteceram no campo, como por exemplo Canudos. Canudos, conhecido como um movimento messiânico que acontece no interior da Bahia, então uma região chamada pelos moradores de Belo Monte, mas que na verdade era uma fazenda abandonada, em que Antônio Conselheiro, um líder messiânico com discursos repletos de religiosidade, atraem pessoas mais simples para morar na região e formar assim uma comunidade. Essa região, que foi ocupada por volta de 1893, atrai muitos seguidores e acaba incomodando fazendeiros da região da Bahia e também incomoda o governo republicano recém-instaurado. O que acontece é que Antônio Conselheiro era contrário a algumas medidas do governo republicano, como por exemplo o casamento civil, já que ele tem uma religiosidade muito forte. E isso leva a boatos de que esse aglomerado de pessoas eram então monarquistas. Esses boatos fazem então com que o governo queira acabar com o Arraial de Canudos, então levando várias expedições militares para a região. Porém, como o número de pessoas é muito grande, o governo foi derrotado nas 3 primeiras tentativas, fazendo com que na quarta, mais de 8.000 homens fossem levados para a região para derrotar essas pessoas de origem humilde. E aí, finalmente, na quarta expedição, esse movimento é derrotado, fazendo com que várias das casas fossem queimadas e a violência fosse tão grande que muitas das crianças, mulheres, entre outros que se entregaram para o exército, acabam sendo degolados. Então esse movimento de Canudos fica muito conhecido e inclusive já caiu na prova do Enem. Já contestado, acontece nas regiões fronteiriças entre Santa Catarina e Paraná. Inclusive levam esse nome porque essa fronteira era contestada por ambos os estados. Porém, o maior motivo foi que em 1911 muitas terras foram tomadas graças à construção de uma ferrovia feita por uma empresa norte-americana nessa região. Inclusive, essa empresa também tinha autorização para explorar a madeira da região, fazendo com que o desmatamento prejudicasse muito a terra. Esse movimento também tinha motivações religiosas e por isso também é conhecido como um movimento messiânico, com um dos líderes chamado de José Maria. Muitas dessas comunidades da região acabavam se chamando de monarquias celestes, pois tinham simpatia pelo governo anterior, que era o governo imperial. Também nesse movimento eles praticavam o sebastianismo, que é então uma certa adoração ao rei Dom Sebastião de Portugal, que tem uma cultura muito grande com relação à religiosidade e a crença de que Dom Sebastião retornaria. Isso desde o século XVI na Europa e acabou sendo trazido para o Brasil em alguns locais, como por exemplo na Revolta do Contestado. Porém, a partir de 1921, o governo republicano consegue sufocar esse movimento, fazendo com que seja utilizado até mesmo ataques aéreos na região. Ainda com relação ao campo, a gente pode falar do sertão do Nordeste com o movimento do cangaço. Cangaço esse que é conhecido por mais de um título, já que alguns historiadores falam de um banditismo social em que muitos desses cangaceiros roubavam para dar então para os pobres e que tinha então um certo protesto social em cima desse movimento, mesmo se utilizando de bastante violência. Porém, essa opinião não é unânime, pois muitos historiadores também afirmam que esses cangaceiros tinham alianças com coronéis e com essa elite e muitas vezes esses roubos, extorsões, assassinatos eram feitos apenas para o bem do próprio grupo, não se interessando então nessa questão social muito forte que o Nordeste vivia, já que as dificuldades econômicas eram muito grandes e as climáticas também a partir das grandes secas. Vingadores ou justiceiros, o que de fato importa é que o movimento do cangaço marca muito a região Nordeste e até hoje as questões culturais com relação a esse movimento são muito fortes, atingindo teatro, música, dança, o cordel, entre várias outras
questões, fazendo, por exemplo, personagens principais importantes como o Lampião e a Maria Bonita. Já com relação a movimentos urbanos nesse período, nós temos a revolta da vacina. Ela começa, a princípio, com a reforma do Rio de Janeiro, promovida por Pereira Passos. Essa reforma da cidade do Rio de Janeiro faz com que a urbanização e a modernização gerem a chamada higienização. Higienização, na verdade, vai ser a expulsão de muitas das pessoas que são de origem popular do centro da cidade. Muitas delas, inclusive, morando em cortiços em péssimas condições de vida. Então, essa chamada higienização derruba esses cortiços, alargam as ruas e avenidas da cidade e acabam fazendo com que muitos fiquem sem moradia, se afastando para regiões periféricas do Rio de Janeiro. Essas condições de saúde também eram agravadas devido à falta de higiene e também pelas doenças como, por exemplo, a varíola. Oswaldo Cruz, que era sanitarista da época, propõe então a vacinação obrigatória para o combate à varíola. E aí nós temos a revolta iniciando. Primeiro, por essa questão de ser obrigatória, muitos então iam nas casas das pessoas, muitas vezes sem explicar o que estava acontecendo, obrigando essas pessoas a tomarem a vacina. Lembrando que na época a educação não era muito forte e a maioria das pessoas não tinha acesso então a esse conhecimento de que a vacinação era algo importante. E muitos acabavam ficando doentes depois de tomar a vacina, fazendo com que a desconfiança fosse grande. Sem contar que você tinha que mostrar a parte do seu corpo um pouco mais íntima, assim, para tomar a vacina, fazendo com que o constrangimento fosse muito forte. E a gente tem que lembrar que essas pessoas já estavam numa situação vulnerável. Afinal de contas, elas foram expulsas de suas casas, sofreram violência com relação à polícia carioca e agora estavam sofrendo uma vacinação obrigatória em que elas não tinham conhecimento nenhum e que os agentes de saúde não faziam muita questão de explicar. Logo, essa revolta se deu a esse ambiente urbano em que o Rio de Janeiro vivia uma situação muito complicada. A ação repressora do governo acaba com a revolta, ela fica sendo muito conhecida, inclusive pela prova do Enem, com essa imagem que eu vou colocar aqui na tela. Já em 1910 nós temos a revolta da Chibata, que é uma revolta de marinheiros contra os castigos físicos aplicados na marinha, porque é dificilmente de acreditar, mas os castigos físicos, então, com relação às chibatadas, eram aplicadas a marinheiros. Em 1910, um marinheiro chamado Marcelino, e que era negro, vai desmaiar durante um castigo físico. Graças ao desmaio, ele vai ser mais fortemente punido, fazendo com que muitos marinheiros, inclusive o líder João Cândido, também negro, afinal de contas, muitos desses marinheiros eram sim negros, e aí por isso que mesmo depois da abolição, muitos negros acabam ainda sofrendo castigos físicos, mesmo sendo livres. E na noite de 16 de novembro, quando Hermes da Fonseca dá um grande baile no Rio de Janeiro para comemorar sua vitória na presidência, esses marinheiros, juntos com o líder João Cândido, vão tomar 3 navios, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Então acionam canhões com tiros de advertência na cidade do Rio de Janeiro, ameaçando ou o fim dos castigos físicos ou a cidade do Rio ia ser bombardeada. O governo cede à pressão e os revoltosos acabam sendo anistiados, porém no dia 4 de dezembro, 22 marujos foram presos e torturados e apenas 2 deles sobreviveram, incluindo o próprio João Cândido, fazendo com inclusive que a imprensa na época lançasse como o Almirante Negro, um grande herói, e ficou conhecido como um herói popular. Inclusive lá no Rio de Janeiro mesmo, tem uma estátua do João Cândido devido a esse movimento. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer um curta historizando sobre o tenentismo, movimento muito importante também na Primeira República, para a gente finalizar essas questões dos movimentos. Ah, se você ainda não viu, temos também o vídeo de República Oligárquica e o vídeo anterior, que é a República da Espada, fechando então todo o movimento da Primeira República. Se você gostou, curte o vídeo. Se você gosta do canal, se inscreve para ajudar o crescimento dele. Ativa o sininho das notificações. Tem a página no Facebook, tem o meu Instagram. Fiquem à vontade para dúvidas, comentários e sugestões. Muito obrigada pela atenção. Um beijo e até a próxima.